Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui novamente para mais uma aula de álgebra vetorial e geometria analítica. Nas aulas passadas a gente estudou vetores de uma forma bem geral, de uma forma que independe do ambiente em que eles estão inseridos. No entanto, aquela álgebra que a gente estudou para os vetores, ela é muito pouco prática para resolver problemas. Visando uma forma mais prática de manipular os vetores, a gente vai colocar eles em um ambiente para facilitar a manipulação algébrica desses vetores. Então, o primeiro ambiente que a gente vai inserir os vetores vai ser o plano R2, aquele mesmo que a gente fez uma revisão na aula passada. Como é que a gente vai colocar os vetores no R2? Bem, não é de qualquer forma espatifando tudinho pela mesa, né? A forma que a gente vai colocar os vetores no R2 é simplesmente posicionando todos eles na origem, de uma forma que vai gerar uma correspondência bionívoca entre os vetores e os pontos do R2. Por quê? Cada vetor aqui posicionado na origem, ele vai apontar para um ponto do R2. E de forma inversa, cada ponto do R2 vai produzir um vetor que sai da origem e vai até ele. Dessa forma, a gente tem uma correspondência bionívoca entre os vetores do R2 posicionados na origem e os pontos do R2. Essa correspondência bionívoca entre os vetores e os pontos já torna menos estranha aquela convenção que a gente fez na primeira aula para o vetor nulo, né? Então, como tem essa correspondência entre vetores e pontos, a gente vai cometer aqui um abuso de notação e simplesmente dar as mesmas coordenadas do ponto para o vetor. Bem, nesse contexto, tem dois vetores que ganham um certo destaque, que é o vetor de coordenadas 1, 0 e o vetor de coordenadas 0, 1. Esses dois vetores vão ter uma notação só deles. O vetor de coordenada 1, 0 vai receber a notação I com uma setinha em cima, e o vetor de coordenada 0, 1 vai ser denotado por J com uma setinha em cima. Bem, o que é que a gente ganha colocando os vetores no R2? Vamos ver aqui, tá certo? Vamos considerar dois vetores genéricos, vetor U de coordenadas xy e o vetor V de coordenadas AB, e um número lambda. Tá certo? Primeiro de tudo, dois vetores vão ser iguais se eles apontarem para o mesmo ponto. Se eles apontam para o mesmo ponto, as coordenadas deles vão ser iguais, tá certo? Então, em vez de você comparar direção, sentido e comprimento, para saber se dois vetores são iguais, basta você comparar as coordenadas. Muito mais simples, né? Aparece aqui uma fórmula para calcular o módulo de um vetor. A distância do ponto em que ele está apontando até a origem vai ser exatamente o comprimento dele. E aplicando a fórmula da distância que a gente viu na aula passada, a gente obtém exatamente isso aqui, ó. Então, aparece essa fórmula para calcular o módulo de um vetor. Bem, pessoal, a soma de vetores vai ser bem simples de fazer. É só somar as coordenadas. Da mesma forma, o produto de um número com um vetor vai ser só você multiplicar o número por todas as coordenadas do vetor. Bem mais simples do que aqueles desenhos que a gente fez nas últimas aulas, não é verdade? Essa quinta propriedade aqui é a justificativa de por que os vetores I e J recebem um certo destaque. Qualquer vetor de coordenadas x, y, ele vai poder ser decomposto como uma soma de múltiplos de i e j. É só você multiplicar o vetor i com a primeira coordenada do vetor u, multiplica o j com a segunda coordenada e soma. Isso dá o vetor original. A sexta propriedade, que é a propriedade que eu mais gosto, é um teste de paralelismo para quando um dos vetores tem as duas coordenadas não nulas. Tá certo? Então, você testa se os dois vetores são paralelos da seguinte forma. Você monta duas frações. Uma fração é feita com as coordenadas x, a outra fração é feita com as coordenadas y. Se essas duas frações for o mesmo número, então os vetores são paralelos.
Bem bacana essa propriedade e muito útil para resolver um monte de exercícios. A segunda observação é uma forma de calcular o vetor produzido por dois pontos distintos. Então, se você tiver dois pontos A e B, o vetor que sai de A e vai para B, ele é calculado como sendo as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Isso justifica aquela notação que a gente viu na primeira aula, em que a gente denotava o vetor AB por B menos A. Bem, a partir de agora, até o final da aula, vamos resolver uma série de exemplos, beleza? Começando aqui com o exemplo 1, temos dois vetores, U e V, e eu quero que vocês me determinem o vetor W que satisfaz essa igualdade aqui. Então dá um pauzinho no vídeo aí e tenta fazer. Beleza? Terminaram? Vamos lá para a resolução. Então, pessoal, a forma de resolver esse problema é como se fosse resolver uma equação simples, graças às nossas propriedades algébricas que a gente tem. Então, eu quero determinar o vetor W, ele é a nossa incógnita. Vou passar as incógnitas para o lado esquerdo da equação e as outras partes vão para o lado direito. Então, esse W aqui que está positivo vai passar para cá negativo, fica 3W menos esse W que veio para cá, igual meio V, eu já vou colocar aqui o valor de V, que é menos 2 e 4, e esse 2U aqui que está desse lado da equação vai passar para cá negativo, fica menos 2U. Quem é o U? 3 e menos 1. Então, 3W menos W dá 2W. Meio vezes esse vetor aqui, é só você multiplicar cada coordenada por meio, ou seja, vai dividir por 2, fica menos 2 dividido por 2 dá menos 1, 4 dividido por 2, 2, menos, aí 2 vezes esse vetor aqui, fica 6, que é 2 vezes 3, e 2 vezes menos 1, menos 2. Então aqui eu tenho 2W igual a essa soma aqui vai ficar como? Menos 1 menos 6 dá menos 7. 2 menos menos 2 dá 4. Então, agora esse 2 aqui vai passar para cá dividindo. Portanto, pessoal, aqui vai ficar, ó, 7 dividido por 2 fica menos 7 meios. 4 dividido por 2, 2. Beleza? Então, aqui está o vetor. Se fôssemos encontrar esse vetor W usando aqueles desenhos, com certeza o trabalho seria muito maior. Exemplo 2. Consideremos agora três vetores, V, U e W, dados aqui. E eu quero que vocês me determinem os números A e B que fazem valer essa relação aqui. Ó. Dá um pauzinho no vídeo aí. Conseguiram? Vamos para a resolução agora. Eu quero satisfazer essa equação aqui. Então, vamos jogar aqui os vetores que foram dados, tá? Então, o vetor V é 10, 2. A vezes o vetor U, que é 3, 5. E o W é menos 1, 2. Beleza? Então, vou repetir aqui. Agora, eu vou multiplicar A com esse vetor aqui. Fica 3A. E 5A. Vou multiplicar B vezes esse aqui, fica menos B e 2B. Agora vou somar, beleza? Somar esse vetor com esse, 3A menos B na primeira coordenada. Na segunda coordenada, 5A mais 2B. Bem, se esse vetor é igual a esse, pelo que a gente viu, então as coordenadas são iguais. Isso significa que esse 10 aqui tem que ser igual a essa primeira coordenada e o 2 tem que ser igual a essa segunda coordenada. Com isso, a gente pode produzir um sistema com duas equações e duas incógnitas. Então, a primeira equação seria 3A menos B tem que ser igual a 10. E 5A mais 2B tem que ser igual a 2. Então, aqui é a equação 1, aqui é a equação 2. Beleza? Vamos resolver esse sistema. Na primeira equação, é fácil de você isolar aqui a variável B. Então, passando o B para esse lado da equação e o 10 para esse outro, você fica com B igual a 3A menos 10. Bem, agora a gente vai para outra equação. Equação 2, tenho 5A mais 2B, só que o B é quem? O B é 3A
menos 10. Foi o que a gente concluiu aqui no primeiro cálculo. Isso tem que ser igual a 2. Aí, distribuindo aqui esse produto, ficamos com 5A. 2 vezes 3, 6A. 2 vezes menos 10 dá menos 20, igual a 2. Então, agora temos 11A aqui. Esse 20 negativo passa para lá positivo, com 2 dá 22. Agora, esse 11 passa para cá dividindo. 22 dividido por 11, 2. Agora, voltamos aqui para a primeira equação para achar o valor de B. O B é 3 vezes A. O A a gente acabou de achar que é 2 menos 10. Então, B vai ser 6 menos 10. O B é, então, menos 4. Beleza, pessoal? Exemplo 3. São dados agora 3 pontos, A, B e C. E eu quero que vocês determinem o ponto D que faz valer essa igualdade aqui. Beleza, pessoal? Dá mais um pauzinho no vídeo aí para a resolução agora. Então, aqui, pessoal, vamos lembrar que o vetor CD é calculado como sendo D menos C. Então, vamos colocar aqui, ó, D menos C. 1/2, e o vetor AB é B menos A. Então, o ponto D, que é o que eu quero aqui, eu vou deixar desse lado da equação e vou passar o C para lá. Ele está aqui negativo, passa para o lado de lá positivo. Já vou colocar aqui o ponto C, que é menos 2 e 4, mais 1/2 do vetor B menos A, né, do ponto. Então, B menos A, vamos fazer aqui, ó, 3 menos menos 1 dá 4. E a coordenada y de B menos A é menos 1 menos menos 2 dá menos 3. Beleza? Então, ponto D vai ser menos 2 e 4, mais 1/2 vezes 4 dá 2. E 1/2 vezes menos 3 dá menos 3/2. Agora aqui, menos 2 mais 2 dá 0. 4 menos 3/2 na segunda coordenada. Então, aqui, ó, dá 0. 4 menos 3/2, isso dá 5/2. Beleza, pessoal? Tá aí o ponto D. Exemplo 4. São dados 2 pontos, A e B. E eu quero que vocês determinem outros 2 pontos, F e G, que dividem o segmento AB em 3 partes iguais. Beleza? Mais um pause. Vamos para a resolução. Então, pessoal, nesse problema aqui, um desenho ajuda muito. Então, vamos desenhar aqui o segmento AB e vamos desenhar aqui os pontos F e G que dividem esse segmento em 3 partes iguais. Então, a gente quer achar os pontos F e G. Os pontos A e B eu já sei quem são. Então, como é que a gente faz isso? Bem, eu tenho que relacionar esse ponto com esses dois para eu poder achar ele, né? Como é que eu poderia fazer essa relação? Bem, observem bem. O vetor AF, que é esse vetor aqui, ó, o que é que ele tem a ver com o vetor AB? Esse cara aqui. Esse vetor aqui, pelo que a gente aprendeu, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e 1/3 do comprimento. Isso significa, ó, que esse vetor AF, esse vetor aqui, ele é 1/3 do vetor AB. E aí o problema agora se tornou igual ao problema anterior. Resolvemos da mesma forma. Aqui eu faço F menos A. Aqui é 1/3 de AB. Vamos logo colocar aqui quanto dá AB. É B menos A, né? Então fica 4 menos menos 2 dá 6. 1 menos 4 dá menos 3. Agora o A passa para o outro lado positivo. Fica menos 2 e 4. O A que está negativo. Mais 1/3 vezes esse vetor. 6 dividido por 3 dá 2 e menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Então, o ponto F vai dar 0 e 3. Achamos aqui o ponto F. Agora, vamos encontrar o ponto G. Bem, para achar o ponto G vai ser mais simples, porque eu tenho mais opções de achar relações aqui. Observem agora o vetor FG. Esse vetor aqui, ó, FG, ele é igual ao vetor AF. Então, aqui fica G menos F igual a F menos A. Vamos fazer F menos A. 0 menos menos 2 dá 2. 3 menos 4
dá menos 1. Então aqui temos G, o F passa para cá positivo, 0 e 3, mais 2 e menos 1. Então ponto G é 2 e 3 menos 1, 2 também. Beleza, pessoal? Exemplo 5. Considere de novo dois pontos A e B que são vértices consecutivos de um paralelogramo ABCD. E M é o ponto médio das diagonais do paralelogramo. Eu quero que vocês determinem os outros dois vértices do paralelogramo, o C e o D. Beleza? Mais um pause. Vamos para a resolução. Então, pessoal, esse é mais um problema que o desenho ajuda bastante, tá certo? Então, vamos desenhar aqui o paralelogramo de que o problema está falando. A, B, C, D, vértices consecutivos. E M é o ponto médio das diagonais. A gente precisa achar os pontos C e D, tá certo? Então, basta que achemos uma relação entre os pontos C e D e os outros pontos que a gente já conhece. Por exemplo, uma relação fácil de encontrar aqui é essa daqui, ó, o vetor MC, esse vetor aqui, MC, ele é exatamente igual ao vetor AM, porque M é o ponto médio desse segmento, tá certo? Ele fica exatamente no meio, entre A e C. E aqui a gente tem uma relação do ponto C com outros pontos que a gente já conhece. Então, isso aqui é C menos M. Aqui é o vetor AM. Então, é M menos A. Vamos calcular M menos A. 4 menos 2 dá 2. 3 menos 1, 2 também. Então, o M passa para esse lado positivo. Vamos colocar aqui o M. 4 e 3, mais 2 e 2. Beleza? Então, o ponto C, 4 mais 2 dá 6. 3 mais 2, 5. Esse é o ponto C. Da mesma forma, a gente calcula o ponto D. Vejam, o vetor MD ele é igual ao vetor BM. Então, isso aqui é D menos M. E BM vamos calcular M menos B. Então, 4 menos 5 dá menos 1. 3 menos 2 dá 1. Então, vou deixar o D aqui, vou passar o M para lá positivo. 4 e 3, mais menos 1 e 1. Então, o ponto D, 4 menos 1 dá 3. E 3 mais 1, 4. Beleza, pessoal? Então, esse é o ponto D. Sexto e último exemplo, quero que vocês determinem um ponto P que pertence ao eixo X, que é equidistante dos pontos A e B. Lembrando, equidistante, ele tem a mesma distância de A, é a mesma distância dele para B. Beleza? Vamos para a resolução. Essa aqui é uma questão de pista, pessoal. Eu quero achar o ponto P e, para isso, o meu problema me dá algumas pistas para isso. A primeira pista que ele me dá aqui é que esse ponto P ele pertence ao eixo X. E o que é que isso significa? Significa que a coordenada y dele é 0. A coordenada x eu não sei quem é, eu ainda vou descobrir, mas a y eu já sei que é 0 porque ele pertence ao eixo x. Para eu descobrir agora esse x, vou usar a outra pista que o problema me deu. Ele disse que o ponto P é equidistante de A e de B. Isso significa que a distância de P até A é a mesma distância de P até B. Agora é só usar a fórmula e desenvolver aqui para ver o que é que aparece, pessoal. Vamos lá. Aplicando aqui a fórmula para essa distância aqui, de P até A, lembrando que a distância de P até A é a raiz quadrada, aí você faz os quadrados das coordenadas de P menos as coordenadas de A. A coordenada x de P é x, menos a coordenada x de A, que é menos 1. Então, menos 1 dá mais 1 ao quadrado. Agora, com a coordenada y, 0, que é a coordenada y de P, menos 2, que é a coordenada y de A. Menos 2 dá mais 2 ao quadrado. Então, vou fazer agora a mesma coisa com a distância entre P e B. Então, fica x menos a coordenada x de B, que é 5 ao quadrado, e 0 menos 4 dá mais 4. Então, vamos desenvolver aqui
o que está dentro dessas raízes. Aqui eu tenho um produto notável e para desenvolver ele eu tenho que usar aquela regra, né, pessoal? Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. 0 mais 2 dá 2, ao quadrado dá 4. Aqui eu tenho novamente um produto notável que para desenvolver usa a regra novamente, né? Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 10x. E o segundo ao quadrado dá 25. 4 ao quadrado, 16. Beleza, gente. Então, como eu tenho aí uma equação irracional, eu vou elevar tudo ao quadrado para dar um sumiço nessa raiz quadrada. Aí eu me livro dessas raízes quadradas, pessoal. Aí fico só com x ao quadrado mais 2x mais 5. E aqui eu tenho x ao quadrado menos 10x mais 41. Observe que eu tenho x ao quadrado dos dois lados da equação. Eu posso cortar. Agora eu vou botar os x no lado esquerdo e os números no lado direito. Esse 10x aqui passa para cá positivo. Junta com esse 2x dá 12x. O 5 vem para cá negativo. 41 menos 5, 36. Então x é 36 sobre 12. Né? O 12 passou dividindo. E finalmente eu acho o valor de x igual a 3, pessoal. Entenderam aí, pessoal, a resolução dos problemas? Comenta aqui embaixo do vídeo. Gostou da aula? Dá o like e se inscreve no canal. Até a próxima, gente!